Capítulo 15. Dinheiro. Renda anual 20 libras, gasto anual 19,06 libras. Resultado, felicidade. Renda anual 20 libras, gasto anual 20,06 libras. Resultado, tristeza. Charles Dickens, David Copperfield. Bons livros e consultores da área financeira podem ensinar a você como fazer orçamento, investir e organizar planejamentos de longo prazo. Pequenas atitudes, grandes mudanças não têm a menor pretensão de substituir nenhum nem outro. Mas comportamentos e atitudes relacionados a dinheiro fazem parte do piloto automático. Na verdade, o estilo de vida que você leva é uma questão de rotina inconsciente. Micro-resoluções que se dedicam a melhorar sua mentalidade e seus hábitos em relação aos gastos podem ajudá-lo a conquistar seus objetivos financeiros de longo prazo. Os padrões são um reflexo das prioridades, mesmo que não as tenhamos levado em consideração de maneira consciente. Seu dinheiro é como um voto que você coloca em diferentes urnas de varejo e de investimentos. E são muitos votos. Habitação, luz, água, comida, restaurantes, diversão, TV a cabo, celular, roupas, aparelhos eletrônicos, férias, poupança. Quais são as suas prioridades? O primeiro passo para fazer melhor uso do dinheiro é entendendo onde ele está sendo investido a fim de identificar quais comportamentos o impedem de alcançar seus objetivos. Com sede de poupança. Yolanda e Jean, ambos profissionais bem pagos, analisaram seus padrões financeiros a fim de encontrar uma forma de economizar. Eles observaram que jantar em restaurante saía muito caro, mas decidiram que valia a pena preservar esse hábito. Depois de examinar os gastos combinados em comidas e petiscos, Yolanda e Jean tomaram a micro-resolução de parar de comprar bebidas engarrafadas. Ou seja, não comprariam água mineral, chá gelado industrializado ou refrigerantes. Essa simples resolução poupou ao casal quase $400 por mês. Eles também gostaram de diminuir a necessidade de separar material para reciclagem, além de ingerir menos calorias vazias. O sucesso da micro-resolução é o exemplo perfeito do impacto que uma mudança de comportamento pode causar no piloto automático, um hábito que jamais havia chamado a atenção. Você deve ter centenas de despesas apenas pela força do hábito. Elas podem ser eliminadas ou reduzidas para aumentar seu lucro final. Mas comece com apenas uma. A conveniência é um artigo de luxo. Quando dei uma olhada nos meus padrões de gastos, pude ver com toda a clareza que eu valorizava a rapidez e a conveniência. Como trabalhamos muito, a tentação de fazer o que é mais fácil e mais rápido costuma subjugar nosso dinheiro. É mais rápido pegar um táxi do que ir de ônibus, mais fácil fazer um lanche na loja de conveniência perto de casa do que comprar ingredientes no supermercado, alguns quarteirões adiante. Mais rápido comprar um produto de uma marca conhecida do que pesquisar alternativas boas e baratas, mais rápido estacionar numa área proibida e arriscar ser multado do que num estacionamento mais longe. Reservar passagens de avião no último minuto tem um custo alto. Se você não cancelar consultas e aulas dentro do período permitido, terá que pagar multa. Preguiça custa caro, foi o que percebi, então decidi mudar meu jeito de ser. Minha primeira micro-resolução nesse quesito foi a de ter tolerância zero com caixas eletrônicos que cobram tarifas para saque. Eu nunca saí do meu caminho para tirar dinheiro no banco. Tentava me convencer de que valia a pena pagar os trocados e economizar tempo. Mas as tarifas dos caixas eletrônicos em Nova York são altas, e para cada saque de $100, você paga de 2% a 3% de taxa. É mais do que os juros da sua poupança, mais do que qualquer imposto aprovado pelo Congresso. Como acontece com qualquer micro-resolução. Foi um tormento mudar meu hábito de ir ao caixa eletrônico que fica no térreo da empresa para caminhar quarteirões à procura de um banco. Agora, não suporto a ideia de pagar essa taxa monstruosa por alguma emergência. Mude o hábito, mude a mentalidade. A partir desse momento, fiquei obcecada com todas as taxas que poderiam me custar dinheiro desnecessariamente. Débitos automáticos e contas online são ótimas conveniências e ajudam a manter nossos pagamentos em dia. No entanto, se você perdeu o hábito de rever as taxas mensais, é provável que esteja pagando mais do que o justo. Taxas estão em toda parte no mundo financeiro, desde juros na conta da hipoteca a serviços que você raramente usa ou talvez nem precise. Erros em contas acontecem direto. Além disso, as páginas extras das faturas, que parecem mera propaganda, costumam conter informações sobre serviços e regras de financiamento.
Caso você assuma a micro-resolução de revisar todas as contas e extratos no dia 15 de cada mês, perderá um tempo para fazer isso, mas saberá exatamente o que está pagando. Coloque na pasta destinada à revisão qualquer conta questionável que aparecer. Assim, você poderá analisar contas mensais e extratos bancários no intuito de encontrar taxas inesperadas. Se for esse o caso, haja. A menos que tenha o hábito de verificar o extrato, talvez você esteja pagando taxas sem saber. Muitos serviços na internet são baseados em inscrições. Se você fez uma assinatura para ter acesso a algo que precisava em curto prazo, é provável que esteja pagando até hoje. Uma vez, concordei em cadastrar meus dados por uma avaliação gratuita de alguma coisa de que acabei não gostando, mas só quando revi meu extrato bancário é que percebi que, terminado o período de gratuidade, uma conta mensal começou a ser cobrada automaticamente. Eu reclamei? Sim. Consegui o dinheiro de volta? Só o valor relativo aos 2 meses que precederam o envio da reclamação. Como a maioria das empresas limita a devolução às cobranças atuais. No máximo um trimestre. Minha falta de atenção me custou um dinheirão. Não permita que os débitos automáticos e a renovação de assinaturas façam você desperdiçar o seu dinheiro. Preste atenção e tome a resolução que mais se adapte à sua rotina. Ou então assuma a micro-resolução de verificar sua conta online todos os dias, como faz minha amiga Wendy. Ela não suporta verificar o extrato apenas uma vez por mês, passa 3 minutos online todos os dias e pega as cobranças questionáveis na mesma hora. O melhor exemplo para economizar dinheiro vem da infância do meu amigo Adam. Com 3 filhos para criar e educar em Nova York, os pais dele executaram uma cuidadosa administração financeira. Até os pequenos gastos eram lembrados. Eles pediam que os filhos ligassem para o serviço de informações de um telefone público porque as tarifas não eram cobradas ali, mas custava 25 centavos se chamassem de casa. A mãe de Ada dava a volta na ponte que ligava o Brooklyn a Manhattan para evitar pagar o pedágio. Ela aprimorou o aforismo de Benjamin Franklin de que 1 centavo poupado é $1 ganho, do ponto de vista dela. 1 centavo poupado é mais que $1 ganho, pois você já pagou os impostos sobre ele. Os pais de Ada não apenas enviaram os 3 filhos para a faculdade, como também moram num apartamento maravilhoso, têm uma casa de campo e um excelente portfólio de investimento, além de serem generosos com os filhos, os amigos e a sociedade. Simplesmente não quiseram desperdiçar mais 1 centavo em nada que não lhes trouxesse algo de bom. Adam contou que para seus pais o importante não é ter um carro novo, e sim ter um carro seguro. O importante não é comer nos melhores restaurantes, mas sim o prazer de sair em família. Como era de se esperar, Adam é um poupador, não um gastador, tem uma excelente qualidade de vida, é muito confiante e almoça com os pais todos os domingos. Em 2 décadas de amizade, não me lembro de uma única ocasião em que ele tenha concordado comigo que pegar um táxi era uma boa ideia. Não seja um consumidor passivo. Somos programados para cair em padrões que poupem energia mental, mas, caso você esteja tentando aumentar seu lucro no fim do mês, preste atenção quando se trata de gastos rotineiros. Qualquer mudança nos serviços básicos pode criar poupanças renováveis. A maioria das pessoas assume ser impotente em relação ao que pagamos por TV a cabo e celulares, por exemplo, quando na verdade esses mercados são dinâmicos e competitivos, criando oportunidades de alcançar uma economia mensal renovável bastante significativa. Jody tomou a micro-resolução de, no primeiro sábado de cada trimestre, procurar pelo menos uma conta para economizar. Ela fez uma lista de tudo que fazia parte dos seus gastos básicos: telefone, fixo e celular, luz, diarista, manutenção do jardim, TV a cabo, estacionamento, etc. Quando o dia da pesquisa chegava, ela selecionava uma das contas e começava a trabalhar. Ao olhar a conta de luz, Jody descobriu que, por causa de uma desregulamentação, ela podia escolher o fornecedor de energia de sua preferência, em vez de ser obrigada a pagar pelo que o governo determinava. Então começou a procurar por fornecedores, muitos dos quais ofereciam preço fixo por 2 anos, além de outros descontos. Para tomar a decisão certa, ela precisou entender como a energia era cobrada, o valor médio que ela costumava pagar e as opções de pagamento com preço fixo. Teve que falar com diferentes representantes de empresas de energia. Jody não conseguiu fazer tudo isso de uma vez, mas estava determinada a poupar e dedicou mais tempo para completar a tarefa. Ela trocou o fornecedor de energia por um que mantinha o preço fixo por 2 anos. Essa ação significou uma economia de 30% na conta de energia.
Novas oportunidades de poupar surgem o tempo todo e mais competidores. Outros planos de pagamento e alternativas para eliminar o desperdício. Optar por taxas mais aceitáveis e reexaminar serviços como armazenamento, limpeza, manutenção e estacionamento pode diminuir de maneira significativa sua conta mensal. Não fique paralisado por todas essas oportunidades ou por achar que você poderia melhorar. Direcione uma micro-resolução de cada vez. É preciso tempo e energia para perceber uma diferença nas contas. Se você decidir fazer um esforço para reduzir seus gastos mensais, separe 1 ou 2 horas por mês exclusivamente para essa micro-resolução e mantenha-se fiel a ela. Lembre-se, limitada e fácil. Inspirada pelo sucesso de Jody com a conta de luz, decidi dedicar 2 horas por mês investigando novas oportunidades de economizar nas contas mensais. Até o momento, já troquei de fornecedor. Me livrei de um serviço de manutenção externa, abri mão de um espaço de armazenamento, substituí o personal trainer por aulas em grupo, reduzi a conta do seguro e contratei o Combo Família para o plano de celular. Precisamos mesmo de tantos canais de TV a cabo? A grande vantagem de reduzir as despesas mensais é que a economia é renovável. Diminuir ou eliminar apenas uma conta pode significar muito dinheiro com o passar do tempo. Identificar possíveis oportunidades e não desistir de pequenas mudanças no orçamento requer um investimento regular de tempo para agir e rastrear os resultados. Refreie a vontade de comprar por impulso. A arte do varejo está em estimular o consumidor a fazer compras não planejadas. Shoppings e lojas são projetados de maneira a induzir as compras por impulso. Decoração, eventos, amostras, edições especiais, cupons, promoções, descontos relâmpago e produtos expostos nos caixas, tudo é calculado para que você gaste mais do que deve. O objetivo é fazer você pagar antes que tenha a chance de racionalizar sobre a compra ou por aquele valor. Um estudo feito em dezembro de 2012 conduzido pela revista The Checkout 33 descobriu que 9 em cada 10 pessoas sucumbem às compras por impulso. E de acordo com uma pesquisa de opinião pública, 71% das pessoas arrependeram-se de suas compras até um ano depois, demonstrando que uma decisão apressada pode ter efeito de longo prazo. Dessas, 47% se arrependeram por terem comprado roupas, 37% por terem comido fora, 21% em brinquedos para as crianças, 21% em tecnologia e 7% em férias. Se você costuma comprar por impulso, pense numa micro-resolução que o torne menos suscetível às tentações. Cansaço e fadiga de decisão 35 causados por um longo dia de trabalho deixam vulnerável a abrir a carteira. Faça certos tipos de compras pela manhã, quando estiver mais bem disposto, ou evite os períodos nos quais gente demais e trânsito demais o estressam. Você também pode pensar na resolução de esperar 24 horas antes de usar seu dinheiro para comprar determinado item. Dar um passo atrás e interromper o impulso o ajudará a recuperar a perspectiva. É normal sentir certo prazer em entregar o dinheiro e sair da loja com seu prêmio antes que consiga pensar melhor. As lojas online estimulam muito as compras por impulso. Compramos qualquer coisa tão rapidamente, com um só clique, que você muitas vezes acaba esbanjando até demais. Clique aqui para comprar o novo CD, clique aqui para obter esse livro, muito parecido com aquele outro do qual você gostou tanto. Você está navegando e vê o anúncio de um site de compras coletivas. Apenas clique e obterá descontos. As redes sociais permitem que você se mantenha atualizado sobre o que seus amigos, conhecidos e inimigos estão comprando e curtindo. Use os aplicativos de celular para selecionar itens, como uma promoção, por exemplo. Então crie uma micro-resolução de comprá-lo a partir do computador, mais tarde. Deixando para depois, você poderá perder totalmente o interesse naquilo. Entre minhas mais bem-sucedidas micro-resoluções com o intuito de evitar gastos está a de não fazer compras online depois das 9h30 da noite. Eu costumava ficar muito vulnerável a navegar na internet tarde da noite. Um divertimento que despendia tanto dinheiro quanto sono. Com força de vontade e capacidade de raciocínio reduzidas depois de um dia de trabalho, eu raramente concluía a sessão sem gastar nada. Quando as caixas chegavam, eu nem lembrava mais o que havia comprado. Acabar com esse hábito já me fez economizar um bom dinheiro. É claro que ainda realizo compras pela internet, mas não faço mais isso tarde da noite. Se você costuma se arrepender de compras por impulso, analise as situações que dão o gatilho para gastar em excesso.
Por exemplo, você poderia tomar a microrresolução de não gastar mais só para receber um desconto. Assim, você evitará dívidas excessivas hoje e no futuro, impulsionadas pelo pensamento de que você precisa aproveitar aquele desconto. Se os artigos perto do caixa o atraem. Uma microrresolução de ter tolerância zero para adicionar qualquer coisa ao carrinho de compras depois de entrar na fila evitará que você compre chocolates, revistas, brinquedos e doces nos últimos momentos da sua permanência na loja. Concentre a resolução em evitar situações que o façam perder a perspectiva, como passear no shopping com um amigo, paquerar a vitrine, aproveitar os descontos arrasadores que acarretam uma corrida desenfreada a uma grande loja de departamentos. Tudo isso cria a noção de que há realmente itens que valem a pena. O hábito de gastar dinheiro é pessoal e muitas vezes está tão ligado ao humor que pode se tornar quase um vício. Reverter padrões destrutivos de compras implica identificar cuidadosamente os gatilhos e mudar as respostas imediatas. Desperdiçar custa caro. Perder óculos de sol, celulares, guarda-chuvas, o vale-transporte ou um relógio é caro e desmoralizante. Estes são itens regularmente esquecidos em restaurantes, transportes públicos e táxis. Eu costumava perder 3 pares de óculos por ano até tomar a microrresolução de sempre guardá-los no estojo assim que os removesse do rosto. Tenho vergonha de confessar quanto isso me fez economizar anualmente. É fácil perder dinheiro em roupas que não vestiram bem e não podem ser devolvidas. Se você se convencer de que um maravilhoso par de botas em promoção vai ceder depois de usado, não poderá receber seu dinheiro de volta. Se você comprar roupas que espera usar quando emagrecer ou que exigem grandes concertos, acabará apenas perdendo espaço no armário. Uma amiga sempre envia para si mesma uma mensagem de microrresolução quando se sente tentada a gastar. Pare de convencer a si mesma e diga não. Como dito anteriormente, a mensagem deve mirar a sua forma de pensar, e o sucesso disso só poderá ser medido caso você se lembre de enviá-la no momento certo. Talvez não seja muito sábio decidir nunca comprar nada que precise de conserto, pois você pode encontrar algo que precise de tão poucos ajustes, que seja lindo de morrer e que tenha um preço tão acessível que represente um verdadeiro achado. A mensagem de microrresolução é menos absoluta, mas implanta a atitude de que, provavelmente, é uma má ideia fazer compras que exijam esforço e grande capacidade de visualização. Muitas vezes eu tive que ficar com um produto comprado pela internet de que eu não tinha gostado porque perdi o prazo para devolução. A compra chegava, eu não abria a caixa e a guardava embaixo da cama. Resolvi que abriria o pacote assim que o recebesse e, caso quisesse devolvê-lo, entraria no site na mesma hora a fim de fazer o pedido. Existem inúmeras formas irracionais de desperdiçar recursos. Desde esquecer de apagar a luz quando saímos do cômodo até pedir uma sobremesa cara depois do almoço. Grande parte do desperdício vem de hábitos impensados. Analisar seu próprio comportamento e descobrir oportunidades é um bom começo. Gastos relativos são caros. Gastos relativos podem levar a decisões irracionais. Por exemplo, se você decide pagar R$ 1.000 pelo aluguel de uma casa de campo por uma semana, daqui a pouco estará procurando casas que custam R$ 100 a mais, como uma margem acessível. Daí em diante, será fácil subir mais um degrau na escada de custos porque, cada vez que você olhar para algo mais caro, aumentará a aposta por uma quantia relativamente pequena. Talvez você nunca tenha tido a intenção de pagar R$ 1.500 por semana, mas acabará pagando, subindo os degraus das despesas relativas. Visite o eBay uma vez para perceber esse comportamento. Você se interessa por um item e está disposto a pagar R$ 100. Mas, quando alguém aumenta a oferta em 50 centavos, é difícil não oferecer R$ 1 a mais e por aí vai. Até que você acabe comprando o item por R$ 200 porque não aguentou perder por uma margem definida em centavos. Tornar-se mais consciente de quais gatilhos o levam a aumentar a aposta financeira é uma atitude que o fará elaborar microrresoluções eficazes, como decidir fazer apenas 2 lances por qualquer item. Impressionar custa caro. Você já pediu um vinho caro porque se sentiu intimidado pelo sommelier? Ou já levou um item mais caro porque teve medo de que o vendedor pensasse que você não podia comprá-lo? Se a recepcionista do hotel lhe perguntar, em tom discriminatório, se você prefere um quarto mais luxuoso, você concorda em pagar mais, embora tenha procurado de fato o mais barato? Até mesmo pessoas muito bem-sucedidas podem ser levadas a se sentir impostoras, gastando mais do que podem a fim de que não sejam desmascaradas como falsos ricos.
Estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Northwestern descobriram que experimentar sentimentos de baixo status contribui para que o indivíduo gaste dinheiro excessivamente. Estar em ambientes extravagantes ou entre pessoas mais bem-sucedidas ou mais ricas pode nos induzir a provar nosso valor por meio de gastos. Não surpreende que vendedores e prestadores de serviços sejam peritos em explorar tais sentimentos como forma de fazer o cliente abrir mais a carteira. Se você se sente pressionado a gastar mais do que o planejado, responda apenas: isso é mais do que eu gostaria de gastar hoje logo após ser informado do preço. Em vez de meditar sobre o assunto, ou fingir que meditou. Assim, você demonstra controle e confiança ao mesmo tempo que dá ao vendedor a oportunidade de lhe fazer propostas dentro do seu orçamento. No entanto, quebrar as expectativas do vendedor pode criar uma sensação de mal-estar e até de culpa. Quando você se sente sob pressão para agir contra os seus melhores interesses, uma mensagem de microrresolução pode ser bastante eficaz. Lembre-se de que o objetivo dela é trabalhar sua mentalidade, mudando, com o tempo, uma atitude, um valor ou uma perspectiva que, por sua vez, irão gerar outro comportamento. Uma das minhas mensagens preferidas é a que Raquel criou ao se sentir pressionada para fazer uma compra além de suas posses. Não há problema em decepcionar o vendedor. Enviando essa mensagem a si mesma, Raquel tira o foco mental da sua suposta inadequação financeira e o reaplica nas necessidades do vendedor, acabando com seu mal-estar. A mensagem de microrresolução e a mudança de comportamento são pessoais, de acordo com seus próprios sentimentos de vulnerabilidade nessas situações. Percebi várias vezes que os ricos compram de forma mais cautelosa. Questionam mais e são mais hostis diante de preços abusivos do que as pessoas que têm medo de serem julgadas por pensarem nos preços. Talvez o fato de saber que podem pagar os liberte para considerar sobre se aquele objeto realmente vale a pena ou se o preço é justo. Já os outros podem achar que, se fizerem perguntas demais, levantarão suspeitas quanto ao status financeiro. Pensar nesses gatilhos pode ajudá-lo a descobrir quais resoluções deverá tomar para se libertar dos sentimentos de culpa e das compras desnecessárias. Cada uma das minhas microrresoluções disciplinou meus instintos, mesmo aqueles que não foram escolhidos como alvos diretos. Mas minha maior mudança decorreu de uma mensagem de microrresolução que decidi enviar a mim mesma quando me sentia tentada a esbanjar dinheiro. Então, eu dizia a mim mesma: a segurança é o maior dos luxos. Poucas coisas são tão onerosas ao espírito quanto as preocupações financeiras. O sentimento faustoso de uma bolsa Prada novinha em folha fica ofuscado pelo fato de saber que você está financeiramente seguro. Seus hábitos devem estar sempre de acordo com sua situação financeira atual, e não com o que espera, ou deseja, que seja o seu poder aquisitivo. Até os avarentos podem melhorar o comportamento em relação aos gastos com pouco impacto ao estilo de vida.